Olá pessoal, meu nome é Toshio Shimada, se você está chegando no canal agora e se você já é frequente aqui no canal, quero deixar meu salve para você. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o Namakubi, uma sugestão de uma inscrita no canal, que ela deixou aqui no vídeo da Rania, deixou nos comentários, é a Renata Gabriele, e hoje eu vou falar sobre o Namakubi. É muito interessante isso, porque as pessoas não sabem, às vezes elas já viram já, você deve ter visto já a imagem de umas cabeças assim de samurai, assim com sangue, assim com faca, com cortes assim, com flechas, diversos tipos assim, e você não sabe como que se chama esse desenho. Esse desenho se chama Namakubi. E Namakubi em japonês, literalmente traduzindo para o português, quer dizer cabeça crua ou cabeça fresca, não quer dizer cabeça cortada. Em inglês eles traduzem para cabeça cortada, mas em japonês não significa cabeça cortada, não sei porquê. E hoje eu vou falar sobre curiosidades sobre isso daí, porque as pessoas usam isso na tatuagem, e vou contar um pouco da história sobre por que as pessoas tinham a cabeça cortada. Claro que você já imagina que isso é sobre punição ou alguma coisa de crimes ou qualquer coisa que as pessoas cometiam e aí tinha uma pena que era a cabeça cortada. Bom, no Japão até nos dias de hoje existe a pena de morte para crimes, mas claro que não se comete mais esse daí de cabeça cortada, mas existem algumas coisas sobre isso daí da cabeça cortada, do Namakubi. Bom, claro que a parte mais bonita é a parte da onde que eles dizem que quando capturavam o inimigo escolhia como que ele queria morrer, e isso daí tem a ver com o seppuku. O seppuku também é conhecido como harakiri. Harakiri literalmente quer dizer barriga cortada, tá? Cortar a barriga, e dizem que isso daí é uma maneira, lá no Japão dizem que isso daí é uma maneira um pouco arrogante de dizer harakiri, tem que dizer seppuku. Seppuku é uma forma de a pessoa escolher como ela quer morrer quando ela é capturada. Mais ou menos isso, tá? Não tenho certeza bem se era isso aí. Como se diz na história, eles mudam bastante no Japão, mas era isso. E então, no seppuku, quando o inimigo capturava a pessoa poderia escolher como é que ela queria morrer. E aí ela escolhia o seppuku. E muitas pessoas dizem que era como se fosse um ritual. Isso daí sempre acontecia na primavera. Tem uma razão para acontecer na primavera, porque é uma das épocas que não tá tão calor, não tá tão frio, tá fresquinho. E no verão chove bastante também, tem muito furacão. E no inverno é um inverno muito frio. Então as pessoas faziam esse ritual aí na primavera. Não era que o cara era capturado e já, tipo, amanhã a gente vai te executar. Não. O cara também tinha uma maneira, um direito de escolher. Então eu escolhia isso. E aí, Namakubi, cortar a cabeça, era para ajudar, tá? Não sei se era para ajudar bem. Bom, o cara cometia que cortar a barriga, e ele escolhia também para finalizar, para ajudar na morte dele, cortar a cabeça dele. Alguém tipo ajudava cortando a cabeça dele. Então, por isso às vezes você vê muitas cabecinhas de samurai cortadas assim, dessa maneira, porque era um método de ele morrer com dignidade ou algo assim. É uma forma também de se mostrar bravura, de ser valente. Como a tatuagem, todo mundo sabe que a tatuagem no Japão é usada pelos membros da máfia, essas pessoas gostavam de impressionar os inimigos, impressionar todo mundo, então mostrando uma tatuagem dessa de cabeça cortada para as pessoas ficarem impressionadas e ter medo delas. Esse desenho ficou bastante popular fora do Japão, porque é claro que em inglês tem muita coisa traduzida já e contando algumas histórias dessas, inclusive o meu blog por estar em português, mas
se o browser tiver em inglês, muita gente frequenta. Eu tenho leitores do mundo todo sempre frequentando no blog e lendo sobre isso. E as pessoas de fora do Brasil, elas começou a se popularizar por elas gostam muito. Muita gente gosta de fazer uma tatuagem dessa aqui no pescoço para mostrar bem assim, tipo uma cena dessa assim, como também tem a ver com o pescoço cortado. Então as pessoas, tem muita gente que tem essa tatuagem aqui no pescoço do Namakubi. Aqui no Brasil eu fiz pouca, não me lembro, acho que 1 ou 2 vezes. Poucas pessoas conhecem desse desenho e é por isso também sempre eu procuro falar aqui de coisas que não muito popular no Brasil, na tatuagem japonesa. A tatuagem japonesa é muito famosa no Brasil, muito popular aqui, mas com outros desenhos, como os desenhos de carpa, desenhos de dragão, desenhos de máscara de Hannya. Existem outras máscaras, vou falar aqui no canal sobre algumas outras máscaras depois. Sempre procuro explicar uma forma resumida, mas no meu blog eu sempre estou postando, às vezes tem uma ou outra versão, tem bastante detalhes que a gente acaba esquecendo de contar em vídeo, ou para não deixar o vídeo muito longo. Então eu sempre pego no blog alguma coisa, escrevo no blog, também para o blog não ficar muito longo lá, escrevo algumas coisas resumidas, e o vídeo também tento fazer nessa mesma maneira. A tatuagem de Namakubi é muito... assim, bom, não tem um desenho padrão, vamos dizer, mas em si a cena é sempre de uma cabeça cortada com o pescoço tendo sangue. Às vezes tem uma faca, não é uma espada, tá? Geralmente é faca, porque também no seppuku sempre fazia com faca, ou com uma espada, mas só que tem uma menor, tá? Uma menorzinha. E então, às vezes também tem flechas assim, disparada na cabeça. Isso daí não tem nenhum registro que no Japão eles também pode ser que algumas pessoas, era de costume também naquelas batalhas de às vezes eles usar arco e flecha, as pessoas já estarem mortas e elas cortarem a cabeça delas e levarem as cabeças para mostrar para o general quantas pessoas eles tinham eliminado na batalha. Isso também tem também a ver com o Namakubi, não somente por penalizar a pessoa e acabar cortando a cabeça dela. As pessoas também às vezes já estavam mortas nas batalhas, inclusive na Segunda Guerra também, quando na invasão da China, aconteceu muito isso aí, e eles irem na China e matar todo mundo, depois as pessoas estarem mortas, elas decapitarem todo mundo e pegarem essas cabeças e levarem as cabeças para provar que tinham matado essas pessoas. Bom, o vídeo de hoje foi um vídeo tanto curioso, mas falando de uma coisa de morte, alguma coisa assim. Claro que no Japão tem muito respeito da morte, as pessoas têm medo da morte, mas creem na reencarnação, boa parte dos japoneses, e eles têm essa tatuagem assim para dizer que não tem medo da morte, e a morte é só uma passagem, tá? A vida, tipo, eles acreditam depois da morte continuar. Então, por isso, o Namakubi é um desenho que eles não temem, assim, não é tipo desenhar a morte em si, assim como tem a morte de Carapuça Negra e todas essas coisas, é um pouquinho diferente por lá. E eu espero que vocês tenham gostado, deixa comentário, deixa sugestões. Também vou começar a contar mais coisas sobre o Japão, da minha experiência que eu tive por lá quando eu morei lá, com tatuagem, claro. A tatuagem lá, eu sempre vivi de tatuagem desde quando eu cheguei, trabalhei na fábrica, mas nos finais de semana fazia tatuagem em casa. No começo tatuava o pessoal da comunidade brasileira, a comunidade estrangeira em si, tinha muito peruano na minha época quando eu era adolescente, tatuava o pessoal peruano, gostava de tatuagem. E nos outros vídeos, sempre no final, vou contando alguma historinha, alguma coisa que aconteceu com tatuagem comigo. E até o próximo vídeo, valeu, muito obrigado para você que chegou até aqui e tchau!